Senhor, nós queremos te agradecer pelo milagre da vida, Senhor. Queremos agradecer porque nós estamos em pé diante do Senhor. Queremos te agradecer porque as suas misericórdias se renovaram sobre nós. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem um grande, um doce, um abundante amor. Nós queremos te exaltar. E queremos te clamar, Senhor, que nessa manhã o Senhor venha sobre nós, o Senhor fale conosco, o Senhor nos ensine um pouco mais, o Senhor nos prepare um pouco mais. Senhor, nós queremos estar preparados para o teu reino, Senhor. Nós queremos ser casa que te agrada. Então vem sobre nós nessa manhã, fala conosco, Senhor, vem sobre a minha vida, que eu possa ser canal, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos. Vem sobre os meus irmãos, que o Senhor abra, Senhor, todo o entendimento, que o Senhor abra toda a compreensão. Nós precisamos aprender do Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Toma o teu lugar nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Vocês sabem, na aula passada nós falamos sobre perdão. Na verdade, a minha intenção era falar uma aula só, mas nós temos que ser sensíveis ao Espírito, amém, queridos? Né? Quando nós saímos daqui no domingo de manhã, teve um mover assim, né? Porque o Espírito é poderoso, né? Então algumas pessoas falaram comigo, algumas pessoas comentaram algumas coisas, e eu nem sei explicar direito. Eu saí daqui muito tocada pelo Espírito, fui para casa chorando. Eu falei, Senhor, né? Vai entender, né? Essas coisas de Deus. Mas no finalzinho, vocês sabem que eu falo um pouquinho, né? Eu falo um pouquinho demais. E daí, no finalzinho, houveram algumas perguntas e tal. E depois, aí eu já fiquei meio inquieta, porque eu entendi que a gente tinha que falar um pouco mais profundamente sobre isso. Na verdade, profundamente a gente já falou, né? Que era a base, o alicerce do que nós estávamos falando. Na verdade, eu entendi que nós tínhamos que falar mais na praticidade, né? Algumas situações práticas. Mas enfim, aí eu fiquei meio assim, fiquei meio buscando em Deus e tal. Aí durante a semana, na célula, uma pessoa falou algo, eu falei, ai meu Deus, não vai ter jeito, eu vou falar sobre isso e tal. Então, eu gostaria de retomar, né, onde nós paramos. Uma das últimas coisas que nós falamos a respeito de perdão foi sobre soltar o balão, né? Vocês se lembram, né? Mas eu me lembro que eu disse alguns versículos, só citei alguns versículos e não li os versículos e falei para você ler, né? E eu sei que às vezes as pessoas não lêem em casa, então eu queria retomar por aí, tá bom? Então eu queria que você abrisse em Efésios, capítulo 4. Eu passei muito superficialmente sobre isso, né? E nós estávamos falando como conseguir perdoar, né? De uma forma prática, né? Nós falamos que o perdão ele é uma atitude mental e uma atitude espiritual. Então nós demos uma introdução sobre isso, né? Então eu queria explicar um pouquinho mais, né? Esses pontos e ler esses versículos com você. Então, Efésios 4, 26 e 27 vai falar sobre não demorar para perdoar, né? E eu cheguei a falar um pouquinho sobre isso. Falei, você vai perdoar, se perdoa logo, né? Você não fica enrolando e não fica demorando para tomar uma atitude que tem que ser tomada. Então, Efésios 4,
26, 27 diz assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira. 27, e não deis lugar ao diabo. Então, olha o que a palavra está dizendo, né? A palavra está dizendo que é natural que nós fiquemos irritados, é natural que nós fiquemos irados, mas nós não podemos pecar em cima dessa ira. Então, o que isso quer dizer? Que nós não podemos errar em cima do erro do outro. Amém, queridos? Eu tenho falado, né, para algumas pessoas, em algumas situações, eu tenho dito, o que a pessoa é não pode transformar quem você é. Né? Acho que eu já falei isso algumas vezes aqui, mas eu gostaria que isso ficasse gravado em você. O que a pessoa é com você e o que a pessoa faz com você não pode mudar quem você é. Então, se a atitude da Rose, que a Rose tem comigo, se faz com que eu me ire e erre também, e peque também, e vá contra ela, que diferença há entre a Rose e eu? Que diferença há? Então, que diferença há entre a pessoa que está pecando, que está errando com você e você? Por isso que a palavra do Senhor diz que quando nós julgamos, nós estamos julgando a nós mesmos, porque nós fazemos, a pessoa faz de um jeito, a gente faz de outro, mas no final das contas é tudo farinha do mesmo saco. Né? É isso que quer dizer. Então a palavra do Senhor diz, você pode se irar, é natural que você fique nervoso, mas você não pode pecar em cima do pecado da outra pessoa. E daí ele diz, e não se põe o sol sobre a sua ira. Então, o que isso quer dizer? Que é para não deixar anoitecer, né? Para não deixar virar o dia. A gente consegue, na maioria das vezes, fazer isso? Não, né, queridos? Mas o que isso está querendo dizer? Está querendo dizer mais ou menos como o 70 vezes 7 que Jesus falou. Quantas vezes você tem que perdoar? 70 vezes 7. Era exatamente isso? 70 vezes 7? Então, quando der 490, acabou a cota. Quando der 491, aí você não precisa perdoar mais. Não, não é isso que o Senhor está querendo dizer. O Senhor está querendo dizer perdoar sempre. E aqui, é claro que se nós trabalharmos para isso, né, e conseguirmos fazer isso, de não deixar virar o dia sem resolver o problema, seria ótimo. Mas não é sempre que a gente consegue fazer isso. Às vezes o próprio problema em si não nos permite fazer isso. Mas qual é a ideia? Qual que é o princípio aqui? É não demorar. É fazer o quanto antes. É consertar a situação o quanto antes. Amém, queridos? E daí no verso 27 vai dizer, e não deis lugar ao diabo. O que isso está querendo dizer? Que se nós não agirmos dessa forma, nós estamos dando lugar ao diabo. Né? Que são os verdugos lá que nós falamos na outra situação. Amém? Então, nós não podemos demorar para perdoar. Então, essa é uma atitude espiritual. Nós temos que nos lembrar, quando nós estivermos numa situação, porque às vezes a situação está nos machucando, está nos magoando, e ao invés da gente focar no que nós temos que fazer, não, eu preciso perdoar, a gente fica repassando o problema. Eu não sei se homem é assim, mas mulher é assim, queridos. Se o marido fala um negócio atravessado, você fica o dia inteiro. Nossa, eu não acredito que ele falou isso. Homem é assim? Não, né? É, André? Homem é assim? Não, não é, Ismael. Mas mulher é assim. Gente, a gente não é assim? Então, a gente tem que liberar perdão para eles, que eles nem percebem. Mas mulheres, nós não somos assim? O marido fez a gente ficar repassando aquele negócio na cabeça da gente. E está lavando louça, está falando, eu não acredito que ele falou isso. E tal. Aí passa um pouquinho, a gente está... Então, ao invés da gente focar no que a gente tem que fazer e liberar perdão, a gente fica focando no problema. Fica focando no problema. E daí, né? Mas isso faz parte das... que nós temos que perdoar mentalmente, depois eu falo um pouco mais sobre isso. Então,
eu dei um exemplo aqui, então eu não vou ler, mas diz buscar perdoar em amor. Aí eu contei aquela experiência, né, de um casal que nós vendemos um carro e teve um monte de problema e tal, e nós já tínhamos perdoado porque nós amamos, né? Então queridos, você sabe que o amar é uma decisão, você sabe disso, né? Principalmente você que é casado, você sabe que amar é uma decisão. Porque às vezes, pelas circunstâncias, pelas situações, não é assim que a gente gostaria de agir. E com os irmãos é a mesma coisa. Então existem situações que a nossa vontade não é amar. A nossa vontade é deixar a pessoa para lá, a nossa vontade é desprezar, a nossa vontade é apagar a pessoa da nossa vida. Mas abra lá, é 1 Coríntios 13, que vai falar sobre o amor, né? 1 Coríntios 13. Verso 4. 1 Coríntios 13, verso 4. Às vezes nós lemos, né, esse trecho da palavra do Senhor, essa porção que virou até música, né, do Legião Urbana. Nós lemos e a gente lê como um poema, né, mas nós não podemos ler como um poema. Amém, queridos? Nós temos que ler como um ensinamento. Isso é um ensinamento para nós. Então, no verso 4 diz assim: o amor é paciente. Nós precisamos ser pacientes. Se nós decidimos andar em amor, porque Jesus andava em amor, se nós decidimos andar em amor, nós precisamos ser pacientes, porque o amor é paciente. Nós temos sido pacientes. Quando alguém erra contra nós, quando alguém nos faz alguma coisa, nós temos sido pacientes. Então, no verso 4, o amor é paciente, é benigno. Daí ele vai falando: o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se importa inconveniente, não busca seus próprios interesses. Então, muitas vezes, quando nós não perdoamos porque os nossos interesses foram lesados. E os nossos interesses pode ser qualquer coisa em qualquer área, queridos. Pode ser no financeiro, no emocional, no sentimental, em nível de relacionamento. Então, às vezes, nós só buscamos os nossos próprios interesses. Eu estou bem? Todo mundo está fazendo as coisas da forma que eu gostaria? Eu estou sendo tratado da forma que eu acho que eu devo ser tratado? Mas a palavra do Senhor é que nós não devemos buscar apenas os nossos próprios interesses. Aí continua falando. Não se irrita, não suspeita o mal, o amor não se alegra com a injustiça, não se regozija com a verdade. Mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, quando nós formos lembrar, né, e nos educar que nós precisamos perdoar, nós precisamos ler isso. Eu estava falando com uma pessoa na sexta-feira, eu falei, quando o pastor Marinho diz que nós precisamos orar a palavra, quando ele ensina, e eu estava ensinando a pessoa a fazer isso, é assim, queridos. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Tem uma pessoa que eu preciso perdoar, só que eu não estou conseguindo. Está complicado para mim. Então eu vou orar a palavra. Senhor, a sua palavra diz que o amor tudo sofre. Senhor, me ensina. Me ensina, Senhor, sofrer alguns danos. Me ensina. A palavra do Senhor diz que tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Senhor, eu não tenho suportado. Mas a sua palavra diz que o amor tudo suporta. Me ensina, Senhor, a suportar. Me traz o seu espírito para que eu consiga suportar. Queridos, isso é uma ferramenta poderosa para nós. Olha, a palavra do Senhor é a nossa vida. É daqui que a gente tira tudo.
conselho, direcionamento, cura, ferramentas. É uma arma poderosa. Então a palavra de 1 Coríntios diz isso, né? Que o amor tudo suporta. Então nós precisamos vencer o perdão, vencer a falta de perdão com o amor. É assim que a gente consegue vencer. Liberar no mundo do espírito para também ficar mais leve. Abra lá em Mateus 18. Não estou me lembrando desse texto. Ah, tá. Esse texto é o texto dos verdugos, tá? Então a gente nem precisa reler novamente, é o texto que fala que vai entregar para os verdugos. Então, queridos, e depois eu vou falar um pouco sobre isso, né? Na parte do entender mentalmente, né? Mas eu vou falar agora, vai. A Bíblia diz assim. Nós entendemos assim, que quando alguém fez algo contra nós, e nós não perdoamos, é como se nós tivéssemos uma chave da culpa daquela pessoa nas nossas mãos. Você consegue entender? Então, o Sérgio fez algo contra mim. E eu não quero perdoar. Então, essa minha falta de perdão é como se eu tivesse uma chave nas mãos e falando, ele é culpado. Ele é culpado. É como se eu prendesse ele. Só que eu também estou carregando a chave. Isso me deixa como, para ilustrar, isso me deixa como carcereiro, né? Eu tenho que ficar lá na porta. Eu também estou presa. Então, quando nós temos essa atitude de perdoar, não é só o Sérgio que vai ficar mais leve, eu também vou ficar mais leve. Essa corrente no mundo do espírito, essa cadeia no mundo do espírito que prende a vida dele, também prende a minha. E eu falei isso na aula passada, né? Que quando você não perdoa a pessoa te faz mal 2 vezes, né? Ela fez mal pela culpa pelo que ela fez contra você e ainda porque continua te prendendo. E daí, eu coloquei aqui orar e declarar perdão, né? E aí eu falei sobre o balão. Queridos, nós precisamos verbalizar o perdão, né? Então, eu sei que eu falei bem corridinho sobre isso na semana passada, mas eu queria falar um pouco mais, né? Queridos, quando nós temos dificuldade para perdoar, e muitas vezes o nosso sentimento não é para perdoar, e a nossa emoção não é para perdoar, nós temos que verbalizar isso. E nós temos que falar isso no mundo do espírito para que o Senhor saiba. O Senhor já sabe, mas nós precisamos falar para que o mundo espiritual veja que nós sabemos o que nós estamos falando. Então nós temos que falar, Senhor, o Senhor sabe que a minha vontade e o meu desejo não é perdoar. Mas eu não ando de acordo com as emoções, com as minhas emoções. Eu não ando de acordo com os meus sentimentos. Eu ando de acordo com a sua palavra. Senhor, então eu estou liberando essa pessoa no mundo do espírito. A minha parte, mas queridos, isso você tem que fazer em voz alta. Você tem que verbalizar mesmo. Se você tem alguma situação muito difícil, talvez você pense, né? Pastora, precisa disso? Tente, para você ver se é fácil. Tente. Às vezes a gente não quer. Às vezes o Senhor nós sabemos o que nós... Deixa eu contar uma experiência para vocês, vai. Uma vez eu estava chateada com o pastor Marinho,
E o Senhor, e antes de eu começar a orar, eu sentei lá no lugarzinho, numa outra casa que eu morava, tinha aquele lugarzinho. Eu sentei e eu falei assim para o Senhor: Senhor, antes de começar a orar, deixa eu reclamar uma coisa do Marinho. Eu vou reclamar e depois eu começo a orar, né? Porque eu queria reclamar logo para depois ficar concentrada na oração. E daí, quando eu fui começar a orar, o Senhor falou assim para mim: por que você vai falar para mim se você não faz o que eu mando? E eu sabia do que ele estava falando. Ele tinha falado para mim que era para eu interceder por aquilo. Então, vamos dizer, um defeito que estava na vida do pastor Marinho. Era para eu interceder. Ele já tinha falado mesmo e eu não tinha intercedido. Sabe por que eu não queria interceder? Porque eu não queria interceder. Não é que eu não queria, que eu quis desobedecer o Senhor, ou porque eu não dei bola para o que o Senhor falou. Eu não queria interceder pelo pastor Marinho. Queria que ele se virasse sozinho, entendeu? E daí, olha como a gente é, né? E daí, quando o Senhor falou isso, eu peguei e falei assim para ele, e eu acho que eu já contei essa experiência para vocês. Eu falei, mas eu não quero interceder por ele. Porque o Senhor falou, você interceda pelo defeito dele. E você sabe o que é interceder, queridos? Interceder é diferente de orar. Orar você vai... Eu sei que a gente, no uso das palavras, a gente coloca isso tudo no mesmo pacote. Não é errado, ok? Mas depois eu vou, se houver oportunidade, eu dou uma aula sobre isso, que é muito interessante. Mas interceder, você entra na brecha. Você lembra o que a palavra do Senhor diz? Será que existe alguém para interceder? Então a pessoa está aqui e Deus está aqui. Aí você entra aqui no meio para pedir para o Senhor em relação a essa pessoa aqui. Então, quando você intercede, você está eliminando as consequências daquela pessoa. Não deixa de ser perdão. Você está eliminando, né, as consequências. Senhor, eu sei que ele fez isso, mas eu quero interceder por ele. Eu sei que ele errou, mas eu quero interceder por ele, né? Então, olha o que o Senhor falou. Eu estava reclamando do erro e o Senhor disse para mim, interceda por ele. Eu não queria interceder, eu não queria entrar diante do Senhor e falar assim, Senhor, elimina a culpa dele. Eu não queria. E daí o Senhor disse para mim, não adianta você me falar, você não faz o que eu falo. E eu falei, o Senhor sabe por que eu não quero interceder? Porque ele já se acha. Gente, isso é coisa de marido e mulher, tá? Não é? Isso é coisa de marido e mulher, né? Eu falei assim, porque ele já se acha. Aí eu vou interceder pelos defeitos dele, aí ele vai ficar 100% e vai achar ainda que o mérito é dele. Eu falei para o Senhor, mas olha, queridos, é que o Senhor me cutucou, porque nem eu sabia que eu não conseguia traduzir em palavras o que eu estava sentindo. Eu só não queria interceder. Mas quando o Senhor me cutucou, daí eu falei. E aí o Senhor falou para mim, mas o Pai que te vê em secreto te recompensará. Então, queridos, que eu nem sei exatamente por que eu entrei nisso, né? Mas quando nós vamos liberar o perdão, deixa eu ver onde eu estou aqui. Não me lembro agora. Não, lembrei sim. Então, nós não podemos fazer de acordo com as nossas emoções, né? Isso que eu estava falando, de acordo com os nossos sentimentos. Porque de acordo com as nossas emoções e os nossos sentimentos, a gente não libera perdão. Nós temos que fazer de acordo com a palavra do Senhor. Então, quando nós vamos liberar perdão, é isso que nós temos que falar. Senhor, eu estou fazendo por causa da sua palavra. O mundo espiritual precisa saber, queridos, que nós, como homens e mulheres espirituais, nós nos movemos por causa da palavra do Senhor. Aí eu marquei algumas coisas aqui sobre como nós precisamos entender mentalmente, né? Eu marquei aqui, né, uma linguagem que a gente usa para brincar, não ficar dando saliência. O que eu estou querendo dizer para você às vezes a pessoa fez algo para você, e você se coloca em algumas situações
que permite que a pessoa faça de novo. Queridos, se a pessoa não está tratada, ela vai fazer de novo. E daí o problema volta para você, porque você acaba não dando conta de perdoar toda hora. Vocês estão me entendendo? Então eu vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que falo rude com as pessoas. Eu falo rude. E a Rose já sabe disso. Então eu sou grossa, eu não penso antes de falar, eu uso, né, aquilo que algumas pessoas usam, né? Ai, eu sou verdadeiro. Você já ouviu gente que fala isso? Eu falo, porque eu sou verdadeiro. Querido, você pode ser verdadeiro quanto você quiser, mas você não precisa arrebentar ninguém por causa disso, né? Então, eu sou esse tipo de pessoa. Eu sou uma pessoa grossa, que eu acho que todo mundo tem que ouvir o que eu penso, as minhas verdades. Então, eu vou para a Rose e falo, né? Sou grossa com a Rose. A Rose já sabe disso? Que eu sou grossa, sabe? Ela vai ficar toda hora perto de mim? Não, né, queridos? Porque senão ela me perdoa, daqui a pouco ela tem que me perdoar de novo, porque eu não fui tratada. Então, algumas pessoas se colocam em situações em que elas vivem rodeadas de um problema em que toda hora ela tem que liberar perdão. E a pessoa acaba não liberando porque ela não dá conta. A Rose acabou de me perdoar, porque eu fui grossa com ela. Aí amanhã ela está perto de mim de novo, eu sou grossa de novo. Aí ela é mulher de Deus, ela tem que me perdoar de novo. E depois de amanhã eu sou grossa. Queridos, não fica dando saliência. Você entende? Pode falar. Bom, é que assim, seu Ismael. Então eu vou falar no microfone, porque senão não sai na gravação, a pessoa fica sem saber, né? Seu Ismael tá perguntando. E como eu ajo com uma pessoa que é grossa comigo? É isso que o senhor está perguntando, né? Então, eu posso falar como eu agiria, mas nem todo mundo tem o mesmo temperamento, né? Para mim, algumas coisas são muito fáceis, queridos. Mas nem todo mundo é igual, né? Então, no meu temperamento, eu consigo falar para a pessoa, por que você está falando assim comigo? Se você, no meu temperamento eu posso falar, mas por que você está fazendo assim comigo? Por que você está falando assim comigo? Eu falo assim com você? Você está falando assim comigo por quê? Porque se você continuar a falar assim comigo, eu não falo mais com você. Mas não é todo mundo que tem esse temperamento, queridos. Não, vamos dizer que a Rose é grossa comigo. Então, a Silvia, no meu temperamento, eu consigo falar isso para a Rose. Rose, você vai continuar falando isso para mim? Falando assim comigo, eu não quero falar com você assim. Ou você fala direito comigo, ou a gente não fala mais. Mas não é todo mundo que tem esse temperamento. Então, tem pessoas que não têm o mesmo temperamento, que a pessoa não consegue. Para mim é fácil. Vocês estão me entendendo? Para mim é fácil eu falar para a pessoa, faça assim. Mas às vezes não é da pessoa. A pessoa fala, eu não consigo ser assim. Na outra igreja onde nós éramos, né? Eu era muito amiga da pastora Andréia, né, que acho que vocês conhecem, né, nós sempre fomos muito amigas, só que o meu temperamento era muito diferente do dela. Então, existiam algumas situações, né, com a liderança e tal, eu falava, você está chateada? Por que você... E ela tinha liberdade para isso. Mas por que você não vai lá e você fala, eu estou chateada com isso? Vai você e fala. Chega diante do líder, você não precisa desrespeitar, você não precisa, mas fala, você fez isso e eu estou chateada. Ela falava para mim, eu não consigo. Era dela. O senhor entendeu? É o temperamento da pessoa, né? Uma vez aconteceram umas 3 situações que eu tinha ficado muito chateada com o meu pastor, e eu fui lá. Eu falei, pastor, queria falar com você. Ele falou, tudo bem. Aí eu sentei e falei, pastor, fiquei chateada com isso, fiquei chateada com isso, fiquei chateada com isso. Aí ele ficou olhando para mim, cara, ele falou, olha, isso foi sem querer, isso eu realmente errei, embora não tenha sido de propósito, e isso tal. E ficou tudo bem. Mas isso é o meu temperamento, né? Então, o ideal é que você procure...
o que é melhor para você. Você não consegue falar? Se afasta. Libere perdão. Não é para você se afastar com mágoa. Não é para você não é isso. Libere perdão. Mas evite o convívio, né, queridos? Evite o convívio. Então, eu falei, o perdão também não quer dizer que você não vai enxergar o que está acontecendo e que você vai fingir que não aconteceu nada. Amém, queridos? Né? Não é isso. Às vezes as pessoas esperam que a gente tenha uma fé cega. Não é isso. Se alguém fez algo contra mim, não tem problema. Aliás, é bom. É bom que você saiba como a pessoa age, de que forma a pessoa procede. Né? Você não precisa, seria bom, existem alguns casos que a gente perdoa e aquilo é apagado completamente da nossa mente. Aliás, quero aproveitar para falar algo aqui, para vocês. E os casados vão saber bem disso. O pedido de perdão, ele cura algumas situações. Eu brinco que é o band-aid do amor. É verdade. Às vezes é tão difícil para o casal pedir perdão um para o outro, né? Assim, forçando sair uma desculpa. É diferente, né, gente? Não, fala a verdade. Às vezes a pessoa faz algo para você, você não está esperando que ela fale desculpe. Você está esperando que ela fale, me perdoa. É ou não é? Ou eu que estou muito exigente? É isso mesmo. Mas às vezes a pessoa tem dificuldade. A pessoa já tem dificuldade até de pedir desculpas. Quanto dirá perdão? Então, queridos, o pedido de perdão, ele é um esparadrapo. Sabe? Assim, ele promove cura. Ele promove. Então, quando existe uma situação que você sabe que ela está acontecendo ali, que ela é algo que aconteceu mesmo, que te entristeceu mesmo, você não precisa apagar aquilo da mente. Embora, quando existe um pedido de perdão, pode acontecer de apagar. Pode acontecer de apagar. Não quer dizer que apague. Então, vou contar um exemplo rápido, porque eu preciso falar ainda algumas coisas. Vou dar um exemplo rápido. O Mateus, quando era pequeno, acho que ele tinha 8 ou 9 anos, nós uma vez fomos para a praia, não tinha os outros filhos ainda, então fui eu, ele e o pastor. E daí, antes de dormir, ele estava lá e o pastor falou, Mateus, vai escovar os dentes. Nem responde, né? Sabe como que é, né? Mateus, vai escovar os dentes? E ele lá brincando. Mateus, vai escovar os dentes? E ele nem respondia. Mateus, você está me ouvindo? E ele não respondia. Mateus, vai escovar os dentes. Aí o pastor levantou, foi lá na sala, pegou o menino por aqui assim, levantou, foi levando para o banheiro, colocou dentro do banheiro, você vai escovar os dentes agora, senão você vai apanhar. Bravo, né? Com voz de bravo. Vocês não veem o pastor com voz de bravo, às vezes ele faz, viu? Ele tem, viu? Ele tem voz de bravo. E daí ele falou bem bravo. Aí ele escovou os dentes. E daí a gente era na casa, no apartamento da minha mãe na praia, e não tinha comprado as camas ainda, então eram colchões no chão, né? E a gente estava deitado no chão, aí ele veio, o Mateus, ele deitou do lado, num colchão do meu lado, enfiou a cara bem assim dentro do colchão, mas o corpinho dele sacudia assim de chorar, sabe? E aí eu fiquei vendo tal, né? Aí o pastor deitou do meu lado e falou, porque você acha, sabe quando faz as coisas e depois fica tentando se justificar, né? É porque você acha, né? A gente fala e a criança não responde e blá, blá, blá. E é verdade, ele estava certo, ele não estava errado, né? E daí eu fiz para ele assim, que para ele sair um pouquinho, que eu queria falar com o Mateus, e eu falei para o Mateus, por que você está chorando tanto? Aí ele falou, porque você viu do jeito que meu pai falou e tal. Aí eu expliquei para ele, falei onde ele tinha errado, né? Mas o seu pai estava falando com você nem respondeu, você respondeu, e etc e tal. Falei, acalmei ele dormiu. Aí fui conversar com o pai, né? Aí eu falei para ele, então,
Eu falei, mas você acha que não está certo? Eu falei, eu acho que está certo. Eu acho que ele tem que te respeitar. Mas não adianta você ir lá e pegar ele, levantar e enfiar no banheiro, porque você consegue fazer isso quando ele tiver 9 anos. Quando ele tiver 20, você não faz mais. Quando ele tiver 15, você não faz mais. Ele vai conseguir pegar um rapaz de 15 anos e levar para dentro do banheiro? Até consegue, né, gente? Mas, pelo amor de Deus, né? Eu falei, o que é necessário é que isso se resolva, é que ele te respeite sem essa atitude. Para que quando ele tiver 15 anos, ele te respeite sem você ter que colocar a mão nele. Então, eu estava falando sobre isso. Bom, mas aquele dia foi um dia que o Mateus chorou demais. Então, aí no dia seguinte, aí o Marinho falou para ele, Mateus, eu quero que você me perdoe, né? O pai não gostou, porque você não respondeu, porque você não sei o quê, você tem que respeitar o pai, blá, 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 mas eu quero que você me perdoe. Passou. E depois de um tempo, queridos, eu fui tocar nesse assunto para contar essa história para alguém, não sei porquê, e o Mateus estava perto, né? E eu sempre perguntava para ele, Mateus, você se importa que eu conte? Que sabe que criança não gosta, né? Que conte. Eu falei, você se importa que eu conte? Ele falou, o quê? E daí eu fui relembrar ele do assunto, ele falou, mas eu não lembro. E eu fiquei tão impressionada, eu falei, nossa, ele não lembra? Mas ele chorou tanto. E depois, né, e aí eu fiquei pensando, achei estranho assim, mas achei que talvez fosse cabeça de criança, mas depois aconteceram algumas situações na minha vida. Algumas situações que a pessoa pediu perdão, e depois eu não lembrava, pediu perdão por algo que falou, e depois eu não lembrava mais o que a pessoa tinha falado. Apagou, queridos. Eu sei que aconteceu a situação. Eu sei que aconteceu. Eu sei que houve um problema. Mas qual foi a palavra que a pessoa falou que me ofendeu? Eu não lembro mais. Então, o que eu quero dizer para você? Peça perdão. Se você tem que pedir perdão para alguém, peça, verbalize. Porque aquilo cura e apaga algumas coisas. Amém, queridos? Bom, então... Então, para finalizar essa parte, quando você perdoa alguém, aquilo pode se apagar da sua mente? Pode, mas não necessariamente vai se apagar. Pode ser que você se lembre, não doe mais, não te machuque mais, mas você ainda se lembre, né? É o que o pastor Cláudio Duarte costuma falar, né? Perdão não é amnésia. Né? Ele falou, olha, perdão não é amnésia. Mas então eu queria entrar agora numa parte prática. Deixa eu colocar aqui. Então é assim. Qual que é a forma certa de se pedir perdão? Né? Então, o que acontece, querido? Às vezes a pessoa ouve uma palavra como essa, né? Ou às vezes o Senhor fala no particular com a pessoa. E daí a pessoa fala assim, não, eu vou lá e vou pedir perdão. Então, eu fiz alguma coisa para a Rose, né? E então eu marquei aqui, ó, não ofender ou entristecer mais do que no dia da ofensa. Então, existia uma situação entre eu e a Rose, e eu sei que eu chateei a Rose. Eu pensei algumas coisas em relação a Rose, tirei algumas conclusões em relação a Rose, e eu falei ríspido com ela, eu fui grossa com ela. Aí o Espírito começa a me inquietar, ou eu ouço uma palavra, e daí eu vou lá pedir perdão para a Rose. Aí eu chego, Rose, eu vim te pedir perdão. Só que ao invés de eu falar, Rose, eu vim te pedir perdão, porque naquele dia eu fui grossa com você, na maior boa intenção, e é na boa intenção mesmo, queridos, é na boa, porque eu já vi isso acontecendo. Na maior boa intenção, eu chego para a Rose e falo assim, olha, Rose, eu vim te pedir perdão daquele dia que eu falei com você, que eu fui grossa com você, mas você sabe por quê? Naquela hora eu olhei por você, eu achei você tão insuportável. E eu falei, mas essa Rose é um nojo. E daí você, na hora do perdão, você começa a falar para a pessoa, você não é, viu, Rosinha, você é maravilhosa. Aí na hora do perdão, você começa a falar para a pessoa tudo o que você pensou, sentiu em relação a ela. É capaz, queridos, que você magoe mais a pessoa naquele momento do perdão. Vocês estão me entendendo? Tem que tomar cuidado.
Eu sei que quando a pessoa decide pedir perdão para outra, você quer abrir o coração, não é verdade? Você quer limpar aquilo mesmo. Mas você tem que tomar cuidado, porque se você falar tudo, você tem que... O Senhor sabe que você pediu perdão, mas para a pessoa, peça perdão só do que ela sabe, porque senão você pode piorar a situação. Então, para o Senhor, eu vou falar, Senhor, eu pensei isso da Rose, no meu coração eu falei isso da Rose, assim, mas para ela, eu vou pedir perdão até onde ela sabe que é para não magoar mais. Amém, queridos? Então, a gente tem que tomar cuidado. Aí, um outro ponto sobre isso, sobre o cuidado na forma de pedir perdão. Cuidado para não espiritualizar e magoar ainda mais a pessoa. Uma vez uma ovelha me procurou e falou assim, pastora, fulano de tal veio me pedir perdão, era um líder. E você sabe de que jeito que ele chegou para mim? Eu não lembro exatamente as palavras, tá, queridos? Assim, exatamente eu não lembro, mas é mais ou menos assim. A pessoa chegou e falou assim... Olha, eu vim aqui te pedir perdão porque aconteceu isso, e você sabe que não é fácil pedir perdão, né? É assim, ó, eu aprendi que quem tem mais luz cede primeiro. Queridos, por isso que eu vim te pedir perdão. Meu, você já arrebentou com a pessoa do outro lado. Então você já está falando para a pessoa que você tem mais luz que ela. Não é verdade? Então, às vezes, a pessoa vai pedir perdão... E daí a gente não sabe se é falta de sabedoria da pessoa ou se a pessoa tá replicando o pecado, né? A gente não sabe. Mas a pessoa vai pedir perdão e acaba ofendendo a outra. Não precisa, queridos. É verdade que quem tem mais luz cede primeiro? É, mas você não precisa falar isso para a pessoa na hora que você vai pedir perdão, né? Então, precisa tomar cuidado para o tiro não sair pela culatra, entendeu? Vou dar um outro... Então, esse é um exemplo, né? Para você não espiritualizar demais e... Um outro tipo de perdão. Peça perdão bem pedido. Não é para pedir perdão assim. Eu não sei se você já passou por isso. Eu já passei por isso. Gente, dá uma raiva. Te peguei hoje, hein, Rose? Então, eu chego para a Rose e falo assim, Rose, sabe aquela discussão que nós tivemos? Que eu falei aquele bando de bandalheira? Eu quero te pedir perdão. Eu não retiro nada que eu disse. Mas eu quero te pedir perdão. Alguém já viveu isso aqui ou só eu? Vocês estão com sorte, viu? Eu acho que eu estou premiada. Eu já ouvi isso, queridos. Então, a pessoa está pedindo perdão do quê? Fala. Na verdade, a pessoa, ela está tendo a falsa sensação que ela resolveu o problema. Então, eu venho pedir perdão, mas eu não retiro nada do que eu disse, tá? O que eu disse, eu repito. Ai, gente. O que eu disse, eu repito. Mas se você ficou chateada, então quero te pedir perdão. Sabe, queridos? Então, tem situações que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que fazer o negócio direito. Vai pedir perdão? Então, vamos pedir da forma correta, tá? Então, eu coloquei que é uma preocupação. Então, só para você lembrar, não vai ofender mais na hora de pedir perdão, não vai falar tudo, coisas que a pessoa nem estava sabendo, a pessoa nem estava achando que você tinha... achado que ela era uma nojenta, que ela era não sei o quê, você não vai falar para ela, né? Você não vai espiritualizar para dar uma de o espiritual, eu estou pedindo perdão porque eu sou o espiritual, né? E não vai... Como é, Sérgio? Dizer, né? Eu não retiro nada que eu disse. Eu dei esse exemplo, mas pode ser qualquer coisa que leve a isso, né? A pessoa vai pedir perdão, mas na verdade ela não está pedindo, né? Ela está só se eximindo da culpa. Então, quando a gente vai pedir perdão, a gente pede mesmo, tá? Aí o Sérgio falou algo aqui na semana passada, e aí eu queria que você abrisse lá, em 2 Samuel. Ele falou isso na segunda passada, e daí na célula,
falaram isso novamente, eu falei, vou ter que falar sobre isso, eu já vi tudo. 2 Samuel 12. É sobre perdoar a si mesmo. Mas eu fiz uma anotação aqui, então enquanto você abre, deixa eu falar algo que eu não posso esquecer. Quando nós temos um problema com um ímpio, com alguém que não conhece o Senhor, às vezes é mais fácil a gente perdoar do que quando a gente tem problema com crente. É ou não é, gente? Porque quando você tem problema com ímpio, quando você tem problema com alguém que não conhece o Senhor, então, eu não estou falando agora de perdoar a si mesmo, tá? Eu só voltei um pouquinho antes, porque perdoar a si mesmo é o último. Só voltei antes porque eu vi minha anotação ali, senão eu ia esquecer. Ainda falando de perdão, né? Para outros, né? Não para si mesmo, para outros. Então, quando nós temos um problema com ímpio, com um problema com quem não conhece o Senhor, às vezes é mais fácil de perdoar. Você leva em consideração que você não conhece, que a pessoa não conhece o Senhor, que não conhece a palavra de Deus, que não tem o Espírito para falar no Espírito dela. Então você leva isso em consideração. Mas às vezes, quando acontece alguma coisa dentro da igreja, quando acontece alguma coisa com os irmãos dentro da igreja, é mais difícil para nós. Porque eu vou falar porque já aconteceu comigo. Teve uma situação, né, bem complicada, né, não era pastor ainda, nada, tal, e eu me lembro que eu precisava perdoar a pessoa, só que a pessoa era crente, tanto quanto eu. Não tinha nem a desculpa que era recém-convertido, né, embora nós éramos jovens assim na fé, mas tanto quanto eu, a gente se converteu mais ou menos junto. E daí eu tinha que perdoar. E daí eu entrava na igreja, aí o pastor começava a pregar, falava de perdão. Ai, gente. Aí eu ficava. Aí e eu não queria nem saber, né? Aí em outro culto, eu ia em algum lugar, o pastor começava a pregar e falava de perdão. Aí um dia eu falei para o Senhor, aconteceu isso umas 3 vezes. Eu falei, então, Senhor, para mim, eu piso no lugar, o Senhor fala de perdão. E para ela, o Senhor tem falado? É para ela parar de pisar na bola? Será que toda vez que ela põe... Será que toda vez que ela põe o pé na igreja, o Senhor fala isso com ela? Que é para ela parar de aprontar? Porque ela também é crente? E daí eu me lembro que uma vez eu estava num café com um amigo, que também era crente, e eu estava me queixando dessa situação para ele, porque eu estava engasgada com essa situação, queridos. Estava engasgada. Por quê? Porque a pessoa era crente. Eu estava engasgada. Aí eu falei para ele. Aí eu contei toda a história, né? Sabe como que é? A gente fica falando, a gente fica remoendo o negócio, né? Aí eu falei tudo. E eu me lembro que ele disse assim. Eu falei, mas ela é crente também. Ela também é crente. E ele falou assim para mim com voz de Deus. Alguém já falou com você com voz de Deus? Você sabe que voz que é, né, Carly? A pessoa está falando com você normal. Aí a pessoa fala de um jeito que você sabe que é Deus falando com você. Fala com você com voz de Deus. Aí ele falou assim para mim com voz de Deus. Mas não importa a aliança dela com Deus. Você tem que zelar pela sua aliança com Deus. Não importa se ela é crente, em outras palavras, ele não ficou explicando não, mas eu entendi. Eu que vou explicar agora. Não importa se ela é crente e está errando. O que importa é que você é crente e você tem que perdoar. Você tem que dar conta da tua aliança com Deus. Então, queridos, lembre-se disso, quando algum irmão fizer alguma coisa para você. A aliança dele com Deus, quem vai dar conta é ele. Mas a sua aliança com Deus, quem dá conta é você. Amém? Então, a última parte, que é para a gente falar, entrar onde eu quero, né? É só para você lembrar. Falando disso que eu disse agora, né? A Bíblia, eu até marquei aqui, a Bíblia nos ensina a perdoar, mas também nos ensina a não ofender. Então, a Bíblia está ensinando. Se a pessoa não está ouvindo, é ela com Deus. Ela vai prestar conta com Deus. A nossa parte que nós estamos ouvindo de perdoar, nós temos que fazer. Tá bom? Então,
2 Samuel, capítulo 12, falei, né? Verso 16, eu não vou ler tudo, mas depois, se você quiser ler, o capítulo 12 inteiro é interessante, mas do 12 ao 23 você vai entender, mas eu não vou ler tudo não, eu só vou ler essa parte. Buscou a Davi a Deus pela criança, jejuou e, recolhendo-se, passava a noite toda prostrado em terra. Os anciãos da sua casa foram ter com ele, para o levantar da terra, mas ele não quis e não comeu com eles. Então, eu vou contar a história rapidamente para você entender. Foi quando Davi se relacionou com Batseba, que era mulher de Urias, engravidou Batseba, mandou matar Urias. É até triste contar essa parte da vida de Davi, né? Não é? Dá até uma tristeza, né? Então, ele mandou matar Urias, e daí o Senhor usou o profeta, e Batseba grávida dele. E daí o Senhor usou o profeta, Natã, ele foi até lá e falou para Davi, Davi, o que você faria o que você acha que tem que fazer com um homem que tendo muitas, não sei se é ovelhas, cabras, não me lembro, mas tendo muitos animais e tal, ele não se satisfaz com aquilo, ele vai lá e pega de um outro homem que só tinha uma ovelhinha, e ele vai e pega e toma. E Davi ficou irado e falou, ele tem que morrer, e tem que, não sei se ele falou tem que morrer, não lembro, é digno de morte, então tá certo, né? Ele é digno de morte, ele tem que devolver 4 vezes mais, bom. E daí Natã disse, você é esse homem. Quer dizer, né? Você tinha direito, você poderia ter a mulher que você quisesse, porque você é o rei. Você poderia ter quantas mulheres você quisesse. Mulher, concubina, tudo. Mas você foi lá pegar a ovelhinha de Urias, que só tinha uma. Né? Bom, e aí o Senhor disse para ele, por causa disso, essa criança vai morrer. E vai vir assolação sobre a sua casa, enfim. E daí, a Bíblia diz que Davi jejuou, e orou e ficou prostrado. A Bíblia diz que enquanto o menino falou que quando o profeta Natã saiu, o menino já ficou doente. Falou que ele ficou 7 dias jejuando, querido. 7 dias. Prostrado ali. 7 dias, orando ao Senhor, orando ao Senhor, orando ao Senhor. Bom, para resumo de conversa, que o assunto não é esse, né, tal. O menino morreu, né? E quando o menino morreu, os servos estavam até com medo de contar para ele. Falando, nossa, se ele ficou 7 dias sem comer, prostrado, porque o menino estava doente, agora a gente vai falar que o menino morreu, é capaz dele se matar. A Bíblia diz isso, não fala se matar, mas dele cometer um desatino. É esse o desatino, né? É capaz dele se matar. Mas Davi viu que os servos estavam cochichando, então ele entendeu. Ele perguntou, o menino morreu? E daí falaram, morreu. Aí falou que ele levantou, tomou banho, se arrumou, trocou de vestes, sentou na mesa e falou, traz comida para eu comer e tal. Aí todo mundo falou, mas rei, não estamos entendendo o que está acontecendo. Enquanto o menino estava doente, né? Você jejuou, o Senhor jejuou e tal, mas agora que o menino morreu, e daí Davi responde, mas agora que o menino morreu, o que eu posso fazer? Enquanto ele estava vivo, eu podia orar ao Senhor e jejuar ao Senhor para ver se o Senhor tinha misericórdia e o menino não morresse. Mas o menino morreu, não tem mais o que fazer. Então, queridos, eu peguei esse texto para falar sobre perdoar a si mesmo. Existem situações, existem coisas que nós erramos. Todo mundo erra, amém? Existem coisas que nós sabemos que nós não deveríamos fazer dessa forma. Nós temos que fazer de tudo para não fazer. Por quê? Porque as consequências do que nós fazemos, nós vamos viver. Se você olhar depois do capítulo 12, que o Senhor dá essa palavra para Davi, a família de Davi começa a se arrebentar inteira entre os irmãos. O que o Senhor disse que a espada viria sobre a família de Davi, veio. Quando nós erramos,
Quando nós erramos, as consequências do erro, nós vamos viver. Mas nós precisamos nos perdoar. Alguém aqui acha que o Senhor não perdoou Davi? O Senhor perdoou Davi. Então, enquanto podia fazer alguma coisa, Davi foi lá, jejuou e orou. Então, eu quero dizer para você, você errou com alguém? Você fez algo para alguém? Você prejudicou alguém? Ore, jejue, dependendo do grau do negócio, né? Ore, jejue e vá se acertar com a pessoa. Faz o que você tem que fazer. Faz o que você tem que fazer e até onde você pode fazer. Tem coisas que não dá para voltar atrás, né? Tem coisa que está feito, como o Davi. O que ele tinha feito com Batseba, com Urias, ele fez. Queridos, é aquela história, né? Não dá para chorar pelo leite derramado. Derramou. Então, vai ter consequências? Vai ter consequências. Mas nós podemos orar, nós podemos jejuar, para que as consequências sejam menores, para receber perdão da pessoa, mas nós temos que nos perdoar. Porque quem nos escraviza é Satanás, o Senhor não é assim. Então, se nós percebemos, como Davi percebeu, que ele tinha errado, ele percebeu, ele se arrependeu verdadeiramente, fez o que ele podia ali, né? Estou falando dessa situação do filho, tá, queridos? Não vamos entrar na outra parte. Ele orou, ele jejuou, ele fez o que ele podia. Sabia das consequências, mas ele pediu perdão para o Senhor o perdoou, ele levantou, trocou de roupa, foi tomar banho e foi comer. Então, o que eu quero dizer para você? Se perdoe. Amém, queridos? Peça perdão para o Senhor e se perdoe. Se perdoe. Porque senão, você não está cumprindo a palavra nem com você. Você não é juiz sobre a sua vida. Quem é juiz sobre a sua vida é o Senhor. Quem vai dar o veredito de culpa é o Senhor. Não é você. Não sou eu. Então, quem falou para Davi o que ia acontecer com ele, eu gostaria muito que você lesse 2 Samuel 12. Você vai ver que tremendo que é. Quem disse o que ia acontecer com Davi por causa do erro dele foi o Senhor, não foi Davi. Então, não retenha o perdão para a sua vida. Se arrependa, coloque diante do Senhor, faça tudo o que você puder fazer para resolver a situação, faça mesmo. Você viu o esforço de Davi? Queridos, ele ficou em jejum 7 dias. A Bíblia diz que ele ficou lá, prostrado com a cara no chão. 7 dias ele ficou. Reverteu a situação? Não reverteu. Mas ele alcançou favor diante do Senhor. Então, se você tem errado algo, busque ao Senhor para receber favor da parte de Deus, para que Ele te perdoe, mas se perdoe. Não retenha o perdão para a sua vida. Amém, queridos? Amém. Pode ficar em pé. O Sérgio está dizendo, nós temos até casos na igreja assim. Pessoas que erram, elas não se perdoam e acabam se desviando do Senhor. E desvia mesmo. É porque não vive a palavra, queridos. É porque não acredita no que a palavra diz. A palavra diz que o Senhor perdoa. Não é isso que a palavra diz? Se a palavra diz que se nós pedimos perdão, o Senhor perdoa, então Ele perdoa. Se você erra e você não se perdoa, você não aceita o perdão de Deus, você está indo contra a palavra de Deus. É como se você estivesse falando, eu não acredito na sua palavra. Eu não acredito que o Senhor é tão bom que o Senhor é tão bom que o Senhor perdoe. Mas Ele perdoa. O Sérgio está dizendo que às vezes a pessoa confunde as consequências com a falta de perdão de Deus. E é verdade. É verdade. Né? Davi sofreu as consequências? Sofreu, queridos. Sofreu as consequências. Porque do Senhor não se zomba. Amém? Do Senhor não se zomba. Ele sofreu as consequências? Ele sofreu, mas o Senhor perdoou.
É o que eu falo para os meus filhos, né? Falo para o Lucas, você seja homem. Você assuma o que você fez. Assuma as consequências. Mas a gente perdoa? A gente perdoa. Imagine o Senhor. Amém? Então vamos orar. Senhor,